Oi, gente, aqui é a Gisele. No vídeo de hoje eu vim comentar com vocês sobre os últimos 14 livros que eu li ao longo aí de 4 meses. Esses livros eles foram lidos em junho, julho, agosto e setembro. Uns já tem resenha aqui no canal e eu vou convidar vocês a assistir esses vídeos, que são os que eu mais gosto de gravar, que são os de resenha. Então agora eu vou comentar com vocês brevemente sobre cada um deles, dizer a nota que eu dei, enfim, como que foi minha experiência. E o primeiro livro que eu finalizei foi Corte de Chamas Prateadas, que é o quarto livro aí dentro do universo de Corte de Espinhos e Rosas, que é uma fantasia, escrito pela Sarah J. Maas. E aqui a gente vai acompanhar a Nesta, que é a irmã da Feyre, né, que é a protagonista mesmo da série. E a Nesta, ela é uma personagem que quase ninguém gosta ou gostava, porque esse livro fez muita gente mudar de opinião. E nesse livro a gente vai acompanhar tudo o que está acontecendo com ela após o final, né, da trilogia principal, que tem uma guerra e que, assim, né, é um livro que eu posso acabar dando spoiler para quem não lê os outros, mas enfim, a Nesta ela tem uma grande perda, né, nessa guerra, assim, uma perda familiar, e ela fica bem um estado meio rebelde, digamos, assim, ela tá consumindo muito álcool, sexo, então é um livro que vai trazer problemática de alcoolismo, depressão, abuso sexual, violência doméstica, então ele é um livro pesado e é um livro com muita cena hot. A Nesta, como ela tá nessa fase meio querendo se revelar com todo mundo, ela acaba usando muito do sexo para tentar esquecer do mundo em que ela está vivendo. Então, a gente já sabe pelos demais livros que o Cassian é apaixonado pela Nesta, né? Ele que é um dos irmãos aí do Ryzen, né? Que é o protagonista também. E a gente vai ver aqui o desenvolvimento desse romance entre eles dois. E eles brigam muito. A Nesta ignora o pobre, ele é feito de trouxa aqui nas 750 páginas do livro, mas ele é apaixonado e ele tem toda a paciência de entender que ela tá passando por um luto, que ela não tá bem. Então é tratado como sintomas realmente de depressão, só que eles não são seres humanos, então é tudo de uma forma até mais assim amplificada. E eu gostei muito, 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 muito. Foi um livro que eu dei 4 estrelas e eu achei que eu não fosse curtir, mas eu li ele tão rápido, tão rápido. E assim, eu fiquei muito chocada. E uma parte para mim de um ponto super alto desse livro são as valquírias, que eles trazem. É uma história de mulheres que lutavam. E acabou que foi desmanchado esse... Era treinamento mesmo que existia para mulheres. E a Nesta, ela traz de volta, ela quer montar um exército de mulheres. Então, nesse livro é muito falado sobre isso, né? E o Cassian e o Az, né, o Azequiel, eles vão junto com a Nesta, eles embarcam para ajudar ela nos treinamentos e a recrutar também mulheres que queiram se preparar tanto para se defender, como para em uma possível guerra elas terem como atuar realmente. Então eu gostei muito da parte histórica que eles trouxeram para falar sobre as Valquírias. Amei, recomendo demais, Sarah J. Maas, continuo amando. E as cenas hot, assim, eu nunca tinha lido, né, uma autora que escreve tão bem. Então, para quem curte, fica a recomendação. O segundo livro foi Malibu Renasce, da Taylor Jenkins Reid. Foi meu primeiro contato com a autora. Eu peguei o e-book pelo NetGalley, que é um site que você pega de forma gratuita e de forma legal. Tá, os livros é um livro de 300 e poucas páginas. Aqui eu dei 4 estrelas e meia. Eu gostei demais. A gente vai conhecer... A gente vai acompanhar o livro, ele se passa em dois períodos diferentes, né? Na década de 50, a gente vai ver o Mickey Rivers se apaixonando pela June, eles jovens, vivendo o amor e ele tentando, né, buscando ser um cantor famoso. E na década de 80 são os filhos do Mickey River que vivem sem os pais, e aí a gente vai entender o porquê, né? Eles são ali na casa dos seus 20 anos e eles meio que vivem por conta própria, extremamente ricos, e eles vão dar, a gente sabe que no presente, né, que seria essa década de 80, vai ter a festa dos irmãos River, que é super conhecida, muita gente famosa vai, e a gente sabe que algo vai pegar fogo. Já no começo do livro eles falam que Malibu tem muito disso, né? Que muitas casas pegam fogo. Então a gente vai acompanhando para saber
o que vai acontecer, se a casa da Nina que vai pegar fogo, se esse pessoal vai morrer. E o livro, ele vai alternando entre esse presente, que é a preparação para a festa, e contando como que os irmãos vivem. E o passado, que eu achei muito pesado, é o Mickey com a June, tudo que ele fez com ela, o abandono dos filhos. É um livro também que vai trazer muito disso, de luto, abandono parental, enfim, é bem pesado, assim. E essa alternância acaba deixando a leitura mais fluida. Eu amei a segunda parte do livro, que é a festa, e a gente vai acompanhando através da visão de todas as pessoas que estão ali, pessoas que você nunca ouviu falar no livro. São convidados aleatórios e a gente tem a visão desses convidados da festa. Eu achei eletrizante. Eu amei demais esse livro e eu recomendo muito para quem curte drama familiar. Ele é, assim, sensacional. O próximo livro eu li a edição física, que foi Marina, do Carlos Ruiz Zafón, também meu primeiro contato com o autor. Esse livro ele tem 192 páginas, eu dei 4 estrelas, e aqui a gente vai acompanhar o Oscar na década de 80, quando ele era jovem. Ele está narrando essa história pra gente já com mais idade, e ele morava em uma escola, né? Ele estudava em um colégio interno, e ele conheceu a Marina ali pelos arredores da escola, e eles vivem uma aventura. Tem um quesinho assim de suspense, em que eles vão se enfiando em cantos que eles não deveriam, eles vão buscando histórias que eles não deveriam estar conhecendo. E eles acabam entrando em algo muito maior. E tem o Germán também, que é o pai da Marina, que eu achei um personagem incrível. E para mim esse livro ele fala muito sobre o medo do esquecimento, né? De você morrer e as pessoas esquecerem que você existiu. E até que ponto o ser humano é capaz de chegar para evitar que isso aconteça. Eles não são os únicos personagens que a gente acompanha, mas é através deles que a gente vai conhecer a história de outros personagens bem interessantes e que me intrigaram bastante, e eu gostei muito, assim. É um livro rapidinho de ser lido e eu recomendo para quem curte um thriller, um suspense, só que mais juvenil, né? Que é uma escrita do Carlos Ruiz Zafón que puxa mais para esse público e que com certeza, assim, todo mundo que gosta desse estilo vai curtir muito. Daí eu li 2 livros da Tessa Dare, que é uma autora de romance de época muito conhecida. E o primeiro foi Um Casamento Conveniente, em que o Duque de Ashburn, ele sofre um grave acidente quando ele está servindo ali na guerra, e ele tem uma parte do rosto e do corpo queimado. Com isso, quando ele retorna para casa, a noiva abandona ele porque ela não suporta olhar para ele. Enfim, ela não quer se relacionar com essa pessoa. E algum tempo depois, uma jovem, que é a Emma, aparece na casa dele vestida de noiva para cobrar pela confecção do vestido da ex-noiva dele, porque ela não quer saber se ele casou ou não. Ela fez o vestido e ela está precisando de dinheiro e ela quer que ele pague. E ele precisa casar, porque como herdeiro, né, do duque, enfim, tem toda essa parte mais histórica. Ele precisa casar, ele precisa ter herdeiros. Então ele vê esta mulher bonita, toda vestida de noiva, o que ele faz? Ele pede ela um casamento. E a Emma fica, né, meu Deus, quem é este homem? Ele é louco. Mas ela precisa de dinheiro, ela fica intrigada do porquê que um duque tá pedindo ela em casamento. Eles conversam e acertam ali um casamento de conveniência, em que ela vai ter dinheiro, mas aí ela vai precisar dar um herdeiro para ele. Depois que ela der um herdeiro para ele, ela tá meio que livre das obrigações dela como esposa e vai poder viver a vidinha dela tranquila, confortavelmente. E a Emma, ela tem um histórico assim de ter sido abandonada, enfim, então ela realmente não tem um suporte familiar. E eu achei esse livro muito gostoso de ler, eu gosto da relação deles, dos diálogos. Tem outros personagens também que vão aparecendo. Esse Duque, ele gosta de sair à noite para assustar as pessoas, porque ele acha que ele é muito feio, que ele tem esse rosto todo queimado. E ele acha que ele não merece o amor, que ele não merece ser amado. E a Emma vai conhecendo um pouco mais dele e vai gostando da pessoa realmente. Então foi um livro que eu curti muito. Eu dei 4 estrelas, ele tem menos de 300 páginas e eu recomendo demais, principalmente se você tá no início desse mundo, né, de romance de época, como é o meu caso. Eu leio de vez em quando, então a Tessa Dare foi uma autora, foi um grande descobrimento aí pra mim. Aí não na sequência, mas no mês seguinte, eu li Um Amor Conveniente, que é a sequência dessa série, né, que é uma série que se chama Girls Meet Duke, se eu não me engano, da Tessa Dare. Já tem o terceiro livro, inclusive, que eu estou super ansiosa para ler. E esse eu já não curti tanto.
Ele tem 200 e poucas páginas, eu dei 3,5 estrelas. E aqui a gente vai conhecer o Chase, que também é um herdeiro lá de um duque. E com essa herança, ele acabou recebendo também a guarda de duas crianças, de duas meninas, que elas estão determinadas a irritá-lo. Elas fazem tudo o que podem para irritar este homem. E elas têm uma mania de estudar e de buscar por doenças. Então elas têm uma boneca e todos os dias essa boneca morre. E o Chase precisa ir lá fazer o velório da boneca e ficar com elas. Enfim, e todos os dias tem uma doença nova que elas vão explicar para ele como que ela morreu. E nesse meio tempo ele fica procurando uma pessoa para cuidar dessas meninas e ninguém suporta ficar mais do que um dia lá com elas. Aí tem a Alex, que é uma mulher que trabalhava consertando relógios das casas, ela ia ajustar a hora, fazer manutenção. Ela é amiga, inclusive, né, do casal do livro anterior. Então, ela gosta muito dessa independência, ela também não tem familiares e ela acaba perdendo o material dela de trabalho. Daí ela se vê meio que obrigada a ir trabalhar com outra coisa e ela vai acabar na casa do Chase cuidando das meninas. Quando ela percebe que as meninas são crianças boas, elas só precisam de uma orientação, ela passa a se interessar mais por essa família e pelo Chase. O Chase, ele gosta de falar que ele é um libertino, que ele só gosta de ter noites de sexo e blá 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 e blá blá blá. E Alex não se inibe com isso e eles acabam se envolvendo. Eu achei que foi muito rápido o envolvimento deles, e aí a autora passa a focar um pouco mais na família, ali no desenvolvimento, mas foi um livro que não me prendeu tanto quanto o anterior, que eu achei o romance bem construído. Esse eu achei que foi muito rápido. Então não curti tanto, mas fica a recomendação para quem gosta de romance de época. Essa série é muito boa e eu pretendo ler o terceiro livro. Em seguida eu li Teoricamente Princesa, que é da Alyssa Cole. Essa autora ela é bem conhecida por trazer como se fosse princesas para o mundo moderno. É um livro de 304 páginas, eu dei 3 estrelas. Não curti tanto como eu queria ter curtido. Ela traz muita representatividade para os livros dela, então eu fui buscando uma história de romancezinho fofo, só que com protagonistas fora do padrão. E aqui a gente tem a Ana Led, que é uma mulher negra que vive nos Estados Unidos, e ela tá embolada em vários trabalhos, ela trabalha pra caramba pra ter dinheiro, faz pós-graduação. Ela tem esse problema de não ser respeitada dentro do ambiente acadêmico, que eu achei muito bacana a autora trazer. Só que aí ela fica sendo importunada por e-mails de um assistente de um príncipe de um país da África que ela nunca ouviu falar, dizendo que ela foi prometida em casamento para esse príncipe, que é o Tabisso. Eu acho que fala assim. E ela acha que é spam, até que o Tabisso resolve ir atrás dela em Nova York, porque isso realmente aconteceu. Os pais da Ana Led moravam nesse país e eles acabaram tendo que sair de lá, mas ela estava sim prometida para o príncipe, só que ela não tem memórias disso. Os pais dela morreram e ela viveu em lares de adoção, então ela não sabe de nada. E o que me incomodou nesse livro? Quando o Tabisso encontra com a Ana Led, ele acaba assumindo um personagem fake ali, ele coloca outro nome, ele finge ser outra pessoa, para não assustá-la e para conseguir se aproximar dela e criar algum relacionamento. O problema é que ele começa a se relacionar com ela sem dizer quem ele é. Então, essa mentira que vai sendo arrastada, o livro vai passando, ela vai se apaixonando por essa pessoa sem saber quem ele é. Até que chega um momento em que ele precisa contar o que ele foi fazer ali, quem ela é, quem ele é. E, enfim, parece que tudo se resolve muito magicamente. Eu achei que o final foi muito conto de fadas, muito, ah, meu Deus, e tudo se resolveu. Então, foi um livro que eu não gostei da mentira, né, que é a base ali do livro, do relacionamento deles. Aí tem muitas coisas, né, no desenvolvimento que eu não vou contar e tal e tal. E no final tem alguns problemas que surgem, mas que magicamente se resolvem. Então foi um livro que eu fui com muitas expectativas e acabei me decepcionando bastante. Daí eu li Psicose, do Robert Bloch. Psicose é um dos meus filmes favoritos, mas eu não conhecia o livro. Esse livro ele tem 256 páginas, eu dei 5 estrelas, é favoritado, eu amo, eu acho essa edição maravilhosa. Já tem resenha aqui, eu vou
marcar aí nos cards para quem quiser conhecer um pouco mais. Se você não sabe nada sobre psicose, ele é inspirado em um caso real de um serial killer. E essa história, né, esse livro, ele antecedeu o sucesso de obras baseadas em serial killer. Então, aqui a gente tem o Norman Bates, que ele vive com a mãe dele, a Norma, e eles administram uma pousada de beira de estrada. E num certo dia, né, numa certa noite, ele recebe a Mary, que é uma mulher que está aparentemente fugindo, e é uma mulher super atraente. Ele recebe ela lá na pousada. E a Mary, ela roubou um dinheiro do patrão dela, ela está realmente fugindo. A gente conhece primeiro ela para depois encontrar o Norman. Quando ela se hospeda lá na pousada, ela é assassinada. A gente sabe quem assassinou ela, isso acontece no início do livro. Tem a cena clássica dela sendo assassinada no banheiro. E a partir daí é que a história realmente se desenrola, né? A gente vai conhecer o namorado da Mary, a irmã e os investigadores, o patrão, porque ela fugiu com uma quantidade significativa de dinheiro. E eles começam a buscar para saber o que aconteceu com ela. Eu amo a relação do Norman com a mãe, assim, a forma como foi construída aqui no livro. A cena final, para mim, é tudo, 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 tudo. E a série também reproduziu isso, porque para quem não sabe, Bates Motel é como se fosse a adolescência do Norman Bates. Aqui ele já é adulto. Então, amo 5 estrelas, leiam, assistam, amo demais. O meu próximo livro também foi um romance de época, só que é ambientado aqui no Brasil, que é Coração Indomável, da Sheila Guedes. Esse livro é o primeiro de uma trilogia, em que ele vai contar a história de jovens portuguesas que eram trazidas para o Brasil para casar com portugueses que estavam aqui, que eles encomendavam essas jovens. Geralmente eram mulheres órfãs, né? E a nossa primeira protagonista aqui é a Elisa. Ela é uma dessas jovens que não tem família e que acabou tendo que vir, ela não tinha muita escolha. Há jovens que escolhiam, tá? Vir para o Brasil para, enfim, casar com esse povo, mas não é o caso da Elisa. Então ela chega aqui e ela descobre que o noivo dela simplesmente foi embora porque ela demorou demais. Era uma viagem de muito, muito tempo para chegar aqui. E ela fica puta, porque ela nem queria vir e agora ela está desamparada. Só que durante essa viagem, quando eles chegam no Brasil e vão até a cidade lá em que eles têm que ir, uma outra moça, ela é raptada por um nativo. E a Elisa se junta a um bandeirante para poder ir em busca dessa amiga dela, simplesmente porque ela não tem muito o que fazer na cidade. Ela consegue permissão para ir, para que quando o bandeirante for trazer a amiga dela de volta, volte as duas e não tenha nenhum problema com a reputação da mulher que foi raptada, como se elas duas chegassem atrasadas, digamos, né, do grupo. E aqui ela vai se apaixonar por este bandeirante. Gente, é uma história extremamente romantizada. Os bandeirantes não eram pessoas boas, enfim, foi um período terrível do nosso país, mas a escrita da Sheila é muito gostosa, ela deixa claro de que é sim um romance romantizado, né, dessa época do Brasil. Eu gostei muito da ambientação, da escrita, do desenvolvimento do romance. É um livro aí de 300 e poucas páginas, 304, 310, e eu dei 3 estrelas e meia, porque eu queria um pouquinho mais, sabe, de algumas coisas, mas eu amei. E ele tá disponível no Kindle Unlimited, então eu pretendo ler também os outros 2 livros. E deixar a recomendação para vocês conhecerem o trabalho da Sheila, que é muito bom. Daí eu li Torturado, do Itamar Vieira Júnior, que eu já estou, assim, né, eu já estou enchendo o saco de vocês do tanto que eu falo desse livro, mas eu curti demais. Ele tem 264 páginas, 5 estrelas, favoritadas. Eu não estou com ele aqui físico, porque eu emprestei pro meu namorado, porque eu estou forçando as pessoas realmente a lerem. Mas aqui a gente vai conhecer 2 irmãs, a Bibiana, a Belonísia, e elas moram numa comunidade ali na região da Chapada Diamantina. E essa comunidade, eles trabalham para os donos da fazenda, só que em condições análogas à escravidão. Então, o autor não deixou claro em que época isso se passa, mas infelizmente pode ser num Brasil muito atual. É um livro de uma escrita diferente, um estilo narrativo que me agradou muito. Curti demais os aspectos da região, os aspectos religiosos também que Itamar colocou aqui nesse livro, então amei. Vou deixar a resenha mais completa dele aí nos cards para quem ainda não conhece, né, a narrativa, para você se interessar e ler também essas obras contemporâneas nacionais que eu estou amando. O próximo livro foi Acorda pra Vida, Chloe Brown, da Thalia Hibbert.
Eu acho que é assim. Ele tem 384 páginas, eu dei 4 estrelas. E se você tá vendo essa capinha fofinha, não se engane. Esse livro ele tem bastante cena hot. Aqui a gente vai conhecer a Chloe, que é uma mulher que tem uma doença, que é a fibromialgia, que causa dor física. Então ela acaba se limitando muito, deixando de fazer muitas coisas. Ela vive a experiência de quase morte, porque ela não iria morrer. Mas ela coloca a vida dela em outra perspectiva e faz uma lista de coisas que ela quer fazer antes de realmente morrer. E são coisas diferentes, tipo morar sozinha. Daí ela vai morar sozinha, acampar, pilotar uma moto. São coisas que ela nunca se imaginou fazendo. E quando ela vai morar sozinha, ela conhece o Redford, que é o nosso outro protagonista. Ele trabalha ali no condomínio e aos poucos eles vão se conhecendo. Eles não se dão muito bem no início, mas logo surge uma amizade em que ele contrata os serviços dela, de web design, inclusive, porque ele era um pintor. Ele tá meio que se escondendo desse passado dele, porque algo aconteceu e ele tá trabalhando ali no emprego aleatório, mas ele quer retomar essa vida, ele quer também colocar a vida dele nos eixos, e o romance eu achei bem desenvolvido. Tem sim cenas hot para quem não curte, então, né, pena, mas é mais aquela tensão sexual do que as cenas em si, sabe? Então eu achei muito bacana, gostei demais desse livro. É um estilo de livro assim levinho para você ler ali entre uma leitura densa e outra, então eu recomendo muito para quem curte. A Chloe e o Redford, eles não são adolescentes, então eles já estão mais na casa dos seus 30 anos, recomendo demais. Aí, o próximo livro foi Daisy Jones and the Six, que saiu resenha aqui também no canal, da Taylor Jenkins Reid. Aí já foi meu segundo contato com a autora. Ele é um livro de 200 e pouquinhas páginas, 240 páginas mais ou menos, e eu dei 4 estrelas, porque eu achei Malibu Renasce superior, então eu tive que criar aí um parâmetro e tirar meia estrela desse daqui. Mas aqui a gente vai conhecer uma banda de rock fictícia dos anos 80. Foi uma banda que fez muito, muito, muito sucesso, mas eles se separaram assim de forma abrupta e através de uma entrevista. Porque o livro ele é todo assim em formato de entrevista, a gente vai conhecer, né, as pessoas que faziam parte da banda, as pessoas que trabalhavam com essa banda, como que eles conseguiram ter tanto sucesso, né, fazer tanto sucesso, e por que se separaram. Então, é um drama que envolve muitas drogas, álcool, sexo, dramas familiares. Eu curti muito, muito, muito. Não acho que é um livro que o romance é um exemplo de, meu Deus, olha o amor, não acho, porque aqui o subtítulo é uma história de amor e música. Mas enfim, recomendo muito a leitura. Eu acho a escrita da Taylor muito gostosa e você lê muito rápido, sabe, os livros dela. Então eu curto demais. Vou deixar o link, né, da resenha para que vocês possam conhecer, assim, ter mais detalhes antes de partir para essa leitura. Então recomendo, principalmente para quem curte drama familiar também. Daí eu peguei um e-book, gente, no Kindle Unlimited pelo título, que é Sem Pressa, da Anne Marques, é uma autora nacional também. Esse livro tem 300 e poucas páginas. E eu dei 3 estrelas e meia, porque assim, eu curti muito. É um livrinho, um romancezinho assim, gostoso. E aqui é a nossa protagonista, que é a Laura, ela é brasileira, se formou em veterinária, mas ela quer trabalhar com animais de grande porte. E ela perdeu os pais, ela vive com uma madrasta dela, ela não é bem recebida em casa, sabe? Essa mulher não gosta dela. Então, quando surge uma oportunidade para ela ir trabalhar numa cidadezinha no interior dos Estados Unidos, ela vai. Um professor indica, ela acaba chegando lá para ser auxiliar de veterinária, né? Porque ela ainda não tem experiência realmente assim com o trabalho. E ela conhece, o chefe dela é um senhor assim super bacana que vai ensinar ela a lidar com os animais. E ela conhece também o Tyler, que é um homem que ele acaba domando cavalos. Eu não sei se é exatamente esse o termo, mas ele não é veterinário, ele trabalha mais com o adestramento realmente de cavalos. E eles não se dão muito bem ali de cara, só que a gente percebe aquelas faíscas, e o romance ele acontece de forma muito devagar, que é o meu tipo de livro preferido. É realmente sem pressa, sabe? É devagarinho. E a gente conhece a irmã do Tyler, que é a Sarah, que vai ter um livro dela, a autora tá escrevendo, né, dentro ainda deste universo. Vai ter o livro da Sarah, que eu estou ansiosa. Tem também o Ryan, que é o amigo do Tyler, que eu achei ele sensacional, muito engraçado. Então é um livro, assim, bem humorado, em que o romance eu achei bem construído, que eu recomendo muito para quem curte um romancezinho leve, mas que tem também, né, alguns dramas, enfim, que vão trazer ali
curti bastante, recomendo muito. Daí, de tanto ver o povo aqui no YouTube falando do livro Vergonha, eu decidi ler também. É um livro de 400 e tantas páginas, sei lá, 420, 430 páginas. Eu dei 3 estrelas. E apesar da capa, esse livro não é hot, gente. É um drama familiar em que a gente tem a Grace, que é uma mulher casada, ela mora ali com o marido e descobre uma traição dele. A Grace, ela já passou por muitas perdas, ela teve inúmeros abortos e a vida dela foi muito marcada por isso, porque ela sempre quis ter filho. Daí, com o fim do casamento dela, que é o marido, tá? Quem termina o casamento, ela descobre a traição e é o boy que decide terminar e abandonar ela. Ela volta para a cidade natal, onde este homem trabalha, ele é médico, ele tá trabalhando lá. E ela volta para essa cidade para reencontrar a família dela, que é uma base ali de apoio. E a Grace, ela é só filha do pastor, né, ali do reverendo. Então tem toda uma expectativa em cima da família dela. A família dela é rica. E ela sabe que vai ser muito difícil para os pais dela olhar para as pessoas da cidade tendo uma filha divorciada. Então os dramas desse livro, eles são muito assim, da família. Aí o romance. O romance é da Grace com Jackson, que é um rapaz mais jovem, né? Um homem mais jovem do que ela. Ela já tá ali nos seus 30, 30 e poucos anos e ele tá na casa dos 26, se eu não me engano. E ele é odiado por todos da cidade, porque o pai dele é um alcoólatra e eles dizem que eles sujam a imagem da cidade. E o Jackson aguenta tudo aquilo pelo pai dele. Ele trabalha em uma oficina mecânica e ele vai acabar ajudando a Grace sem conhecer ela com o carro. E eles vão desenvolvendo uma amizade. Não há muitos conflitos no relacionamento, que era o que eu estava esperando. Eu estava imaginando que esse livro ia ser aquele drama de meu Deus, eu não posso ficar com ele porque ele é mais novo e meus pais não vão aceitar porque ninguém da cidade gosta dele. E tem esses quesitos assim, só que isso não é problema para a Grace nem para o Jackson, isso é problema para o restante da cidade. O drama realmente fica da Grace com a família dela e com esse ex-marido que fica perseguindo ela, e do Jackson com a família dele também, né? Ele perdeu a mãe quando era criança, ele tem que lidar com esse pai alcoólatra. Então, não é um drama deles dois, eles meio que apoiam um ao outro e eles em separado têm seus problemas. Então, não era o livro que eu estava esperando. Eu achei que ia ser mais focado num romance meio proibido e não é bem isso. Mas eu curti, é um livro extenso, mas que você lê muito rápido. Então, para quem gosta realmente disso, vai envolver também religião, esses, né, o aborto, o alcoolismo, você abrir mão do que você quer por conta da sua família. Então, assim, é um livro que, na minha opinião, valeu muito a pena a leitura. Ele realmente é tão bacana quanto o pessoal aqui no YouTube fala. Daí, o último livro que eu li, né, gente? Eu sei que o vídeo ficou longo, mas, enfim, já é o último livro. Que é Por Favor, Cuide da Mamãe, com certeza, de todos esses que eu falei, esse é o meu favorito, dos 14 livros que eu li ao longo desses meses. Ele é um livro sul-coreano e aqui a gente vai conhecer uma mulher que ela se perdeu do marido na estação de metrô em Seul, né, na capital ali da Coreia do Sul, quando ela estava indo visitar o filho dela mais velho. E quando o marido se dá conta de que se perdeu dela, começa a procurá-la e não encontra. Então a família se reúne para procurar essa mulher e eles se dão conta de que não a conhecem. Eles não sabem nem a data de nascimento dela correta, porque lá acontecia muito de você ser registrado em uma data diferente. Eles não têm fotos recentes dela, não sabem se ela conhece alguém em Seul, não sabem quem são os amigos dela da cidadezinha onde ela mora. Então é muito triste a gente acompanhar que é uma mulher totalmente desconhecida para a família e é um livro narrado em segunda pessoa. Então, quando a gente tem um ponto de vista da filha, parece que é você, sabe, que tá passando por aquilo, e depois a gente tem o ponto de vista do marido, do outro filho, enfim. É muito, muito, muito sensível. Eu amo o último capítulo desse livro, que é narrado por ela, pela mulher que se perdeu. Eu achei, assim, de uma sensibilidade ímpar. Amo muito, gostei muito, muito, muito da narrativa. É um livro que eu recomendo para todo mundo. É um drama familiar, mas que traz muitos aspectos diferentes, traz um pouco da cultura e da religião também deles. Então, assim, eu gostei bastante. É um livro que realmente me tocou muito e que, assim, eu quero que todo mundo leia. Tem também resenha dele aqui. Eu vou deixar para você que queira conferir um pouquinho mais. Pronto, gente, finalmente atualizei aqui vocês de todas as leituras que eu fiz esse ano. Tem os vídeos anteriores, né? Mas
reduzidos, porque daí eu fazia de forma mensal esse vídeo, então cada vídeo aí vai ter só 3, 4 livros, nesse realmente que ficou extenso. As minhas leituras de outubro eu trago mais pra frente pra vocês. E eu acho que é isso. Se você quiser alguma resenha de algum desses livros que eu falei e que ainda não tem no canal, me pede aqui nos comentários, tá bom? E é isso, a gente se vê aí no próximo vídeo.